Professor, eu listei aqui, peguei aqui alguns dados para a gente compor esse panorama que me parece bastante tenebroso. O senhor deve conhecer todos eles, obviamente, mas só para a gente dar um ensejo à conversa, né? A gente viu que na quarta-feira saiu uma pesquisa da Genial Quest e ali 4 em cada 5 brasileiros, 80%, reprovavam o desempenho do governo Bolsonaro no combate à inflação. Outros 63% também na criação de empregos. A gente está aí vivendo uma inflação de 2 dígitos, né? A gente está com a Selic a 10,75%, a maior taxa em 5 anos. Saiu também recentemente uma lista da gestora Infinity Asset, que lista ali 40 países, a taxa de juros de 40 países, né? A gente tem a mais alta taxa no mundo. A gente fechou 2021 com desemprego de 2,9 milhões de pessoas, né, sem trabalho. Isso daí, depois de ter cedido um pouquinho nos últimos tempos, ao longo do ano passado, foi ainda maior nessa taxa, mas a formalidade ainda continua crescendo, com a renda em queda de 11%, segundo a última PNAD contínua do IBGE. Diante desses números, eu queria perguntar para o senhor aonde que o Paulo Guedes errou na condução da política econômica brasileira nesses últimos 3 anos e, principalmente, se é possível a gente esperar alguma melhora nos próximos 8 meses, daqui até outubro. Bom, eu acho que o Paulo Guedes errou desde que ele fez o doutorado dele em Chicago. Tá? Então, eu acho que, antes de mais nada, é um problema de deformação ideológica do Paulo Guedes. Quer dizer, o Paulo Guedes é um economista, né, que fez o seu doutorado em Chicago nos anos 70. Ele ficou deslumbrado, né, com as ideias liberais de Chicago daquela época e nunca mais estudou nada. Tá? Isso tem que deixar bem claro. Inclusive, a tese de doutorado dele tem apenas menos de 70 páginas. São 3 ensaios sobre crescimento e endividamento público, endividamento externo, mas, pasme, numa economia sem moeda. Tá? No fundo, são 3 exercícios que ele pega de algum manual de macroeconomia da época, resolve e apresentou como tese de doutorado. Quer dizer, a formação intelectual do Guedes sempre foi muito fraca, né? Tanto que ele nunca foi chamado para nada em nenhum governo. Ele tentou, tá? Inclusive com a Dilma. Tá? Ele chegou não sei se foi um jantar, um almoço com a Dilma, mas, assim, ninguém quis o Guedes. Quer dizer, a turma da PUC não quis o Guedes quando estava no governo Fernando Henrique Cardoso, o PT não quis o Guedes, o Temer não quis o Guedes. Ele só conseguiu espaço com essa criatura que está ocupando temporariamente o Palácio do Planalto, que é o Jair Bolsonaro, que também é um desastre completo, e os dois se complementaram. Então, esse é o primeiro dado sobre o Paulo Guedes. Bom, como ele tem essa formação intelectual atrasada, né, do liberalismo de Chicago dos anos 70, que não existe mais em lugar nenhum do mundo, diga-se de passagem, então ele chegou com um conjunto de diagnósticos para a economia brasileira que estava essencialmente errado. Quer dizer, então ele veio com ele tentou continuar a agenda de reformas do Temer, que vem lá daquele documento Ponte para o Futuro, né? Então a ideia era fazer a reforma da Previdência, que foi feita apesar do Guedes. Quer dizer, quem realmente bancou a reforma da Previdência foi o deputado Rodrigo Maia, na época presidente da Câmara dos Deputados, né? E o que ele tinha era aprofundar aquele modelo, né? Então, ele queria fazer a reforma administrativa, ele tinha ideia fixa com reduzir carga tributária para 20% do PIB, ele usava, inclusive, o caso chileno, pasme, o caso chileno como paradigmático para a economia brasileira. Ele deu tanto azar que, na gestão dele, o Chile mudou. E eu ouvi recentemente o ministro da Economia do governo anterior, tá? Não sei se já o novo governo, acho que já assumiu, né? O governo anterior dizendo, não, a gente aqui vai ter que aumentar a carga tributária mesmo. Quer dizer, o caso paradigmático do Guedes, entendeu? Ele próprio está dizendo, não, o nosso modelo não funcionou. Tá? Então, ele tinha essa ideia,
Não, temos que reduzir a carga tributária para 20% do PIB, quer dizer, porque é o que os países ricos têm, porque quando cai a 20%, quando sobe acima de 20%, vira um pandemônio, não sei o quê. Ele está totalmente errado. Se você pegasse a média da carga tributária dos países da OCDE, dava 34% do PIB, inclusive 2 pontos percentuais acima do Brasil. Então, assim, ele é um homem que tira números da cabeça dele, deve ser vozes que ele escuta, entendeu? Ficam dizendo para ele, não, olha, essa ideia é genial, etc. Ele acha que e acaba metendo os pés pelas mãos. Quer dizer, que também é outra característica do Paulo Guedes, né? É que ele pensa alto. Então, ele fica pensando, não estuda, não procura saber o que a literatura e a evidência, a experiência internacional tem a dizer sobre um determinado assunto, e sempre vem com uma ideia mais estapafúrdia do que a outra, e é óbvio que isso não ia dar em lugar nenhum. Agora, no meio do caminho tinha uma pedra, como diria o poeta, que foi, né, a pandemia da Covid-19, e aí a gente viu o completo despreparo do Paulo Guedes para lidar com a situação. Quer dizer, no início da pandemia, ele disse em entrevista, não sou eu que estou inventando, ele disse que com 4 ou 5 bilhões de reais a gente mata o vírus. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Mas o pior, quer dizer, veja bem, a pessoa pode não saber de um determinado assunto, mas você procura se informar. Quer dizer, ele, na qualidade de ministro da Economia do Brasil, ele podia ter ligado para os seus pares na Europa, né, e nos Estados Unidos e perguntar o seguinte, olha, como é que vocês estão fazendo para lidar com isso? Quer dizer, ele não fez nada disso. Quer dizer, o auxílio emergencial que foi feito em 2020 foi iniciativa do Congresso Nacional, não foi iniciativa do Guedes, né? Então, assim, é uma pessoa completamente despreparada. Quer dizer, isso não me surpreende, porque eu já trabalhei com Guedes. Quer dizer, eu fui professor das faculdades de economia do IBMEC, do Rio de Janeiro, né, entre agosto de 1996 e junho de 2001. Tá? E o Guedes era o dono, um dos donos da instituição, tinha outro dono, que era o Cláudio Haddad, né? Mas, assim, eu já vi várias vezes o Guedes falando, assim, ele é tão raso quanto um pires de chá, em termos de conhecimento econômico, né? Então, quer dizer, nós vimos aí na pandemia, quer dizer, o comportamento dele não saiu nada que prestasse de ideias do Ministério da Economia, né? Inclusive, contra o conselho de vários economistas, inclusive eu, eles suspenderam o estado de calamidade pública, né? Ou melhor, não renovaram, né? No dia 31 de dezembro do ano 2020, e aí o que aconteceu foi que as pessoas ficaram sem o auxílio emergencial, né? E aí nós vimos a miséria aumentar rapidamente, né? A olhos nus, né? Quer dizer, embora o Brasil tenha passado, a população brasileira, apesar das mortes, tenha conseguido passar o ano 2020 até uma posição mais confortável do ponto de vista de segurança alimentar, o ano 2021 inverteu, acabou com tudo. Quer dizer, a gente viu a miséria e a fome aumentarem muito nesse país. Né? E se você perguntar para ele o que tem que fazer com o Brasil, ele vai te dizer mais do mesmo. Não, reformas, é a palavra mágica, né, que parece que, quando invocada, tem um efeito de convencimento automático sobre a plateia. Todo mundo diz, o Brasil precisa de reformas. Sim, quais? Quer dizer, essas que a gente vem fazendo desde o governo Temer, desculpe, elas não estão funcionando. E, professor, o resultado disso, um outro dado que me chamou a atenção foi as projeções do FMI, né, uma instituição insuspeita de simpatia com o comunismo, que dava ali a previsão de crescimento para 2022, né? E ali listava 30 países entre desenvolvidos e em desenvolvimento, e o Brasil estava também no final da fila ali, 0,3% de previsão de crescimento em 2022, e, se não me falha a memória, 1,6% no ano que vem, se alguma coisa de diferente acontecer, né? E aí também, antes de ontem, o Paulo Guedes apareceu no Estadão, andava meio sumido, né? Pouco falou esse ano, só falou ali quando assinou aquele protocolo de entrada na OCDE e tudo mais, mas ali naquela entrevista do Estadão me chamou a atenção que ele disse que faltou apoio para a agenda liberal.
E aí, por outro lado, parte dos economistas do mercado financeiro diz que faltou ao Guedes entregar essas propostas liberais, por exemplo, avançar nas privatizações. Foi liberalismo de mais ou liberalismo de menos, professor? Bom, eu acho que aí tem vários pontos. Quer dizer, primeiro, o Guedes de uma inabilidade política inacreditável. Tá? Vou te dar um exemplo. Ele quase pôs a pique, melhor dizendo, a reforma da Previdência, quando ele teve naquela audiência lá na Câmara dos Deputados, que o Zeca Dirceu chamou ele de tchutchuca, e ele diz que saiu todo nervoso, tchutchuca, a mãe, a avó. Ele caiu na casca de banana que a oposição jogou para ele escorregar. Na verdade, ele fez o seguinte, ele cruzou a rua para escorregar na casca de banana do outro lado da calçada. Tá? Então, assim, ele é de uma inabilidade política inacreditável. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Quer dizer, além do mais, ele é muito limitado do ponto de vista de ideias. Agendas de privatização, veja bem, as privatizações que foram a tônica dos anos 80, dos anos 90, nos países envolvidos, na Europa, Inglaterra, França, Alemanha, etc., muitas dessas privatizações foram revertidas. Né? Hoje, na Espanha, está se discutindo a reestatização do setor elétrico, né? Por conta dos altos preços da energia na Espanha. Né? Então, assim, essa agenda de privatizações era uma agenda do governo Fernando Henrique, do primeiro governo Collor e depois do governo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, eu acho que o que tinha de passível, de interessante de ser privatizado já foi. Algumas dessas empresas talvez fosse melhor a gente tomar de volta, né? Lógico, não expropriar, mas indenizando. Né? Por exemplo? Oi? Por exemplo, qual delas seria, por exemplo? Olha, eu acho que a Vale do Rio Doce foi um grande erro. Tá? Quer dizer, por causa do seguinte, né? A Vale do Rio Doce é uma empresa que explora recursos naturais. Né? A renda que se obtém, né, da exploração de recursos naturais não é lucro no sentido econômico do termo, é renda ricardiana. Tá? É equivalente à renda da terra. No fundo, o que você está fazendo, tá, é simplesmente minerar um material e exportá-lo para o mercado internacional. Tá? Quer dizer, não existe nada de atividade empreendedora ou empresarial nisso. Quer dizer, é basicamente tirar minério de ferro da terra e exportar. É basicamente isso que está acontecendo. Tá? Então, como os minérios, tudo que está no solo brasileiro pertence ao Estado, eu não vejo nenhuma razão pela qual uma empresa privada deva ter a exclusividade, né, porque no fundo é isso, a Vale do Rio Doce ela tem a exclusividade da exploração do minério de ferro nas minas que ela possui. Tá? Não tem concorrência. Ela não existe concorrência nesse setor. Tá? Então, e ela gerou centenas de bilhões de reais de renda, não lucro, de renda, tá? Desde que foi privatizada. Isso poderia ter sido usado pelo Estado brasileiro, por exemplo, para você financiar investimento público, né, em mobilidade urbana, em construção, em saneamento básico, né, em infraestrutura de geração de energia elétrica, portos, aeroportos, etc. Quer dizer, na verdade, você entregou, né, para um monopolista privado, né, inclusive com capital estrangeiro no meio, você entregou a exploração de recursos naturais. Tá? Por exemplo, no Chile, que é o paradigma do Paulo Guedes, né, a exploração de cobre é do Estado, monopólio do Estado. O general Pinochet não privatizou. Tá? Então, acho que foi um grande erro a privatização da Vale do Rio Doce. Eu, se fosse presidente da República, reestatizava. Assim, só fechando essa questão de se foi liberalismo de mais, foi liberalismo de menos. Veja bem, a concepção do governo era liberal. A concepção era. Né? Agora, a sociedade brasileira, né, ela não é liberal. Quer dizer, essa é a primeira premissa que a gente tem que partir. Se você perguntar para o povo brasileiro o que o povo brasileiro espera do governo, ele vai dizer: eu quero saúde, quero educação, quero transporte público, quero ter uma vida digna, etc, etc. No fundo, o perfil do eleitor mediano brasileiro é de um eleitor que quer mais Estado na economia e não menos.
Não é um eleitor. Eles não querem uma coisa como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é a cabeça do Guedes e desses liberais da Faria Lima, esse pessoal detesta o SUS, não quer sistema único de saúde, quer que as pessoas paguem pelo seu médico, não querem que você tenha escola pública. No fundo, é o que o Guedes defendeu várias vezes, a ideia do voucher. A gente vai entregar um voucher para, então, a família escolher em que colégio quer colocar o seu filho. Ou seja, isso não é o brasileiro. Tá? Isso pode ser a cabeça dos norte-americanos, a ver. A gente está vendo que o Biden também está mudando, tá? Que ele está fazendo outra coisa. Tá? Mas não é a cabeça do brasileiro. Ou seja, a nossa sociedade, ela aspira a um Estado muito mais próximo do Estado do bem-estar social europeu do que de um Estado liberal. Isso é uma característica da nossa sociedade. Você querer empurrar goela abaixo da sociedade brasileira um modelo de organização econômica e social que não é o que a sociedade brasileira quer, é lógico que vai dar errado sempre. Quer dizer, o que a sociedade brasileira precisa, o que ela quer, é um estado do bem-estar social e, portanto, isso é mais condizente com governos de centro-esquerda, né? Tanto que as pesquisas estão mostrando que o presidente Lula está com imensa vantagem com o Bolsonaro. 2018, meu ponto de vista, foi simplesmente um curto-circuito que não vai se repetir. Professor, especificamente sobre a questão da inflação novamente, a equipe econômica pode, de alguma maneira, lavar as mãos com o Banco Central independente, dizer que isso não é da alçada dela e que, enfim, era a cargo ali do Campos Neto tomar as providências necessárias para conter a inflação, ou houve falha também nesse ponto de vista? Poderia ter feito mais, poderia ter feito diferente? Bom, para começar, que o Roberto Campos Neto foi escolha do Paulo Guedes, né? Quer dizer, isso é quando o Bolsonaro assumiu, o Banco Central não era autônomo. Quer dizer, essa ideia o Banco Central não é independente, até porque os objetivos da política monetária são definidos pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Que é composto pelo Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e o presidente do Banco Central. O Guedes acumulou os dois cargos, então é o Guedes e o Campos Neto. Tá? Bom, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, tá, é o seguinte: muito dessa inflação que a gente está vendo, quer dizer, a inflação hoje é um fenômeno mundial. Estava vendo agora no jornal, nos Estados Unidos já passou de 7% no acumulado dos 12 meses. Isso também, valores similares estão ocorrendo, está acontecendo no Chile, está acontecendo na Europa Ocidental. Então, assim, eu diria que 70%, 80% dessa aceleração inflacionária é inflação importada. Tá? Então, contra essa inflação importada, a política monetária não tem muito o que fazer. Quer dizer, essa é a minha crítica persistente, quer dizer, já há alguns meses, à conduta do Banco Central do Brasil. Porque, veja bem, enquanto que nos Estados Unidos a inflação está em mais de 7%, e o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa, a Fed Funds Rate, a sua Selic, em 0,25% ao ano, o Banco Central Europeu, eu vi a entrevista da Christine Lagarde na semana passada, né? A Europa a área do euro está com uma inflação acima de 5%, no acumulado em 12 meses. Perguntar para a Christine Lagarde o que ela ia fazer, eu falei, olha, essa é uma inflação basicamente importada, né? Aí ela falou, olha, preço de energia, desorganização das cadeias de suprimento, etc, etc. E contra isso, a política monetária não tem nada que fazer. Quer dizer, eu vou manter a taxa de juros do Banco Central Europeu é menos 0,5%. Menos 0,5%, uma inflação na área do euro que já passa de 5%. Né? Então, a gente observa os bancos centrais do mundo inteiro, tá? Eles não estão reagindo à elevação da inflação por intermédio de aumento da taxa de juros, porque eles sabem duas coisas. Primeiro, que se trata de um choque de oferta, e a política monetária não tem poder para lidar com a inflação que vem de choque de oferta. E, em segundo lugar, eles sabem que, embora persistente, essa inflação ela vai ceder. A partir do momento que acabar a pandemia, né, você reorganizar as cadeias de suprimento, você resolver a crise entre a Ucrânia e a Rússia, que isso está tendo reflexo no preço da energia por conta do gás. Quer dizer, quando você resolver isso, a inflação volta ao normal. Tá? Então, por isso que os bancos centrais não estão reagindo. Agora, aqui no Brasil, a gente fez tudo o contrário.
Quer dizer, a gente sobre-reage, né, porque foi uma elevação muito grande da taxa de juros, passou de 2%, né, para 10,75% em menos de um ano. Tá? Você aumentou quase 9 pontos percentuais da taxa Selic. Agora, num contexto que é diferente, por exemplo, do contexto norte-americano. A inflação nos Estados Unidos está acima de 7%, mas a taxa de desemprego está em 3,9% da força de trabalho. Tá? O nível de emprego hoje nos Estados Unidos é 30% maior do que pré-pandemia. Tá? Então, a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos é completamente diferente da nossa. Quer dizer, o que o Banco Central está fazendo agora, primeiro, não vai ter nenhum efeito sobre a inflação. Tá? Segundo, só vai pôr mais lenha na fogueira da recessão. Bom, só para fechar, então, essa questão do que a gente poderia ter feito. Eu falei que 70% é importada, 30% é nosso. Mas aí é muito mais devido ao que eu chamo de custo Bolsonaro. Quer dizer, esse é um governo que conseguiu afugentar os investidores internacionais do país pelas políticas que ele mesmo adotou. Quais foram essas políticas? Uma política absolutamente maluca no que se refere à preservação ambiental, ou seja, o desmatamento e os incêndios florestais comprovadamente aumentaram de forma significativa, né, nos 3 anos do governo Bolsonaro. Você teve um governo que, enquanto estava o chanceler Ernesto Araújo, adotou uma retórica hostil ao nosso principal parceiro comercial, e nós temos um governo, que no caso é o presidente Bolsonaro, que dia sim e outro também faz ameaças às instituições democráticas e à ordem, né, do Estado de Direito. Né? Bom, quando o investidor internacional vê esse conjunto de fatores, ele vai embora. É só a gente ver quantos líderes mundiais já receberam o Bolsonaro de relevância. Nenhum. Né? Ele vai agora lá para a Rússia, não sei fazer o quê. Né? Vai se meter numa briga que não é nossa, a gente não tem nem condições de intervir. Né? Mas, não nada a ganhar. Não, pois é. Então, assim, esse custo Bolsonaro fez com que a taxa de câmbio, que estava em 4,10 em janeiro de 2020, passasse para mais de 5,80. Tá? Isso num contexto em que o preço das commodities no mercado internacional disparou. Era toda vez, se você pegar o histórico de termos de troca da economia brasileira e taxa de câmbio, quando os termos de troca melhoram, a taxa de câmbio se valoriza. Entendeu? Isso aconteceu, por exemplo, na crise de 2008. Né? Você teve um aumento grande, né, do preço das commodities, né, mas a inflação não subiu porque a taxa de câmbio ela caiu. Né? Agora, realmente, esses 30% é o custo Bolsonaro que a gente está pagando. E, professor, um outro dado também no meio dessa tempestade é o orçamento para investimento para esse ano, né, de 44 bilhões, o mais baixo de toda a história. Isso daí, de alguma maneira, tem relação, reflete essa baixa taxa de crescimento. É possível a gente imaginar um avanço na atividade produtiva sem ser sem ser puxado pelo investimento estatal? A equipe do Guedes apostou muito nisso, né? De que retraindo a participação do Estado, o investimento privado viria e não veio. Como é que fica isso? Bom, sobre o investimento público, alguns comentários. Quer dizer, primeiro que a equipe econômica do governo, quer dizer, aí tem Mansueto, Adolfo Sachida, etc., quer dizer, eles acreditavam na chamada visão do tesouro. A visão do tesouro é a visão do tesouro britânico nos anos 30, da década passada, de que haveria um efeito de deslocamento do investimento privado pelo investimento público. Então, eles eram contra as obras públicas, né? Para tirar a economia inglesa da Grande Depressão, porque, segundo o Tesouro Britânico, se o governo aumentasse os seus gastos, isso, então, afugentaria o investimento privado, ou seja, reduziria o investimento privado na mesma proporção, de tal maneira que o efeito líquido seria negativo. Bom, essa visão do Tesouro é o equivalente em economia à hipótese da Terra plana. Tá? Ou seja, não há a evidência, a experiência histórica e a evidência empírica são avassaladoras no sentido de mostrar que o multiplicador
do investimento público é positivo e significativamente maior do que especialmente em períodos recessivos. Tá? Então, as estimativas para o caso brasileiro, meu colega, o Manuel Pires, da UNB, ele tem, para o caso brasileiro, um artigo que ele publicou ano passado no Estudos Econômicos, é que o multiplicador do investimento público está próximo de 2. Tá? Então, isso significa que cada real que o governo gasta com investimento gera um acréscimo no PIB de próximo a R$2. Tá? Isso significa que uma parte desse gasto acaba voltando para o governo na forma de uma arrecadação maior de impostos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quanto ao valor em si dos 44 bilhões para esse ano, quer dizer, poderia ser mais se outra vez não fosse o custo do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro não foi vítima de um impeachment em 2021 porque, basicamente, ele comprou o apoio parlamentar. Quer dizer, com ele aumentou de uma maneira muito expressiva as emendas parlamentares. Isso já era uma tendência do governo Temer, foi assim que o Temer também não sofreu impeachment. Tá? Quer dizer, na época da presidente Dilma, as emendas parlamentares não chegavam a 5 bilhões de reais, tá? Muito menos. Tá? E ela não usou, ela deveria ter usado, mas ela não usou esse mecanismo para impedir o seu próprio impeachment, tá? Porque ela não quis negociar. Tá? Aí, enfim, aí é a questão dela. Tá? Bom, não posso dizer se foi acertado ou não, mas foi a decisão da presidente Dilma de não usar esse instrumento. Mas o Temer começou a usar, né? Então, já com o Temer, as emendas parlamentares já chegaram a casa de 2 dígitos, né? Ou seja, passaram de 10 bilhões de reais, e agora, com Bolsonaro, nós temos, se somar as emendas parlamentares, dá mais de 50 bilhões de reais. Então, se você olhar, né, do Temer para frente, duas séries, a série de emendas parlamentares e de investimento público, você vê que enquanto as emendas parlamentares sobem, o investimento público cai. Tá? Então, isso não é só efeito do teto de gastos, é também, mas é o resultado da disfuncionalidade do sistema político brasileiro e o fato que os 2 últimos presidentes, Temer e principalmente agora Bolsonaro, eles têm pouca legitimidade na sociedade, né? E o Bolsonaro teve que realmente comprar o apoio, porque senão ele ia ser empichado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E nesse sentido, professor, retomando aquela primeira pergunta lá no início, a gente pode esperar algum tipo de melhora até as eleições? Tem algum fator, algum aspecto da economia que a gente pode olhar e ter alguma esperança de refresco, de criação de emprego, avanço do crescimento econômico? Não. Tá? Bom, primeiro que o orçamento do investimento público esse ano é muito baixo. Tá? Segundo que os dados de janeiro mostram que a inflação continua acelerando. Tá? Quer dizer, ela, no acumulado em 12 meses, ela já está quase em 11%. Tá? Mesmo que muitos economistas do mercado financeiro acreditam que a partir de abril ela vai começar a desacelerar no acumulado de 12 meses. Mas, assim, meu cenário é que, na melhor das hipóteses, a inflação vai ficar entre 6% a 7% este ano. Ou seja, ainda muito alta. Tá? Não há nenhuma perspectiva de retomada do investimento, tá? Do investimento privado. Tá? Não vejo uma situação do comércio exterior favorável a ponto de puxar a economia brasileira pelo lado das exportações. Pelo contrário, quer dizer, as nossas exportações de produtos primários, tipo soja, devem ser prejudicadas esse ano por conta de condições climáticas, quer dizer, choveu demais no final de 2021 e no Rio Grande do Sul choveu de menos, tá? Que uma quebra de safra. Teve uma quebra de safra, então, assim, as exportações do agronegócio não vão ser tão boas quanto se estava esperando, tá? Então, o agronegócio vai apresentar um crescimento positivo no primeiro trimestre de 2022, mas menor do que se esperava. Tá? A indústria continua patinando, a gente vê isso, quer dizer, é o resultado combinado de falta de demanda com a desorganização das cadeias mundiais de suprimentos. Tá? Então, isso vai continuar afetando a indústria ao longo do ano de 2022. Aí o setor de serviços, como você tem
um desemprego muito alto e a inflação corroendo a renda dos trabalhadores, eu não vejo como possa ter um grande avanço no setor de serviços. E do lado da demanda, do consumo, né, que representa mais de 60% do PIB. Então, realmente, as previsões que os economistas estão fazendo, eu vejo as previsões, né, dos economistas do mercado financeiro, a média está em 0,5% de crescimento, tem algumas instituições, inclusive, prevendo crescimento negativo, né? O IBRE da FGV está prevendo, acho que algo como 0,5%, 0,6% de crescimento para 2022, ou seja, nós vamos continuar com desemprego alto, com inflação alta e com a economia estagnada. Esse é o cenário para 2022. Professor, uma última pergunta. Olhando para o cenário externo, a gente viu aí o Brasil, de um lado, assinando esses protocolos de intenções de entrada para a OCDE, né? E quase simultaneamente o governo argentino se aproximando da China, ingressando nas novas rotas da seda, assinando ali intenções de investimento na ordem de 38 bilhões de dólares, se não me falha a memória, 28 ou 38, acho que 28 bilhões de dólares, né? A gente não sabe em quantos anos esses investimentos serão alocados, mas, enfim, é quase que 4, 5 vezes o orçamento anual de investimento público aqui do Brasil, né? O que esses caminhos diferentes sinalizam para o senhor? O Brasil na OCDE e a Argentina nas novas rotas da seda? Então, mais uma vez, a falta de visão do Paulo Guedes, ou seja, o Brasil não tem nada a ganhar com a OCDE. Aliás, o Brasil não vai entrar na OCDE, não com esse governo. Né? Primeiro que não dá tempo. Né? E segundo que no protocolo de entrada para a OCDE tem uma legislação ambiental muito dura, que o Brasil não está cumprindo. Tá? Então, o primeiro ponto o Brasil não, dadas as condições atuais, o Brasil não vai entrar na OCDE. A gente vai ter que mudar a política se quiser entrar. Agora, meu segundo ponto é que nós não temos nada a ganhar com isso, porque uma das exigências para a entrada na OCDE é o Brasil adotar a plena conversibilidade da conta de capitais. Né? Isso significa que nós vamos ter que abrir mão do último resquício de controle ou de política cambial que o Brasil ainda tem. Tá? Quer dizer, o que é a conta de capitais especificamente, professor? Eu ouço falar, mas é um dos fatores que eu pouco entendo. Então, o balanço de pagamento está dividido em duas partes. Tem a conta corrente, de transações correntes, que ela inclui a balança comercial de bens e serviços, né? De bens e serviços não fatores. Tá? Então, o que é um serviço não fator? Por exemplo, transporte marítimo, seguros. Né? Isso é um bem e serviço não fator. Aí, o segundo componente é a balança de rendas, renda líquida enviada ao exterior, que é basicamente o seguinte: existem capitais estrangeiros investidos no Brasil e existem capitais brasileiros investidos no exterior. Bom, os capitais estrangeiros investidos no Brasil, eles retiram no Brasil lucros e dividendos, remetem para o exterior. As empresas brasileiras que têm filiais no exterior recebem lucros e dividendos das suas filiais no exterior. Bom, então isso dá um balanço que é negativo para o caso brasileiro, porque tem mais investimento estrangeiro no Brasil do que investimento brasileiro fora do Brasil, então isso dá um saldo negativo. E tem as chamadas transferências unilaterais, que seria o caso de brasileiros que moram nos Estados Unidos, por exemplo, e remetem dinheiro para os seus parentes em Minas Gerais. Né? Bom, esse é o saldo em conta corrente. Agora, a conta de capitais, ela engloba o chamado investimento direto produtivo, que teoricamente é o investimento das empresas multinacionais no Brasil, né? E o chamado investimento de portfólio. Né? O investimento de portfólio é basicamente o capital que entra no Brasil para aplicar em renda variável, no caso na Bolsa de Valores, ou então na compra de títulos públicos, né? De títulos da dívida pública, isso é permitido. Né? Bom, então, o que acontece? O Brasil, por aderir à Organização Mundial de Comércio, né, ele garante a plena conversibilidade da conta de transações correntes, ou seja, o Banco Central do Brasil não pode deixar de vender as divisas necessárias para atender às demandas que advêm
da conta corrente do balanço de pagamentos. Então, se um importador precisar de dólares, ou se uma empresa multinacional que tem filial no Brasil precisar remeter dólares para o exterior, o Banco Central do Brasil não pode se recusar a vender. Tá? Bom, agora, no caso da conta de capitais, não. Tá? Ou seja, hoje, o Banco Central do Brasil pode se recusar a vender divisas estrangeiras para, por exemplo, quem quiser fazer um repatriamento de aplicações na Bolsa de Valores, né? Ele pode simplesmente dizer, não, eu não vou vender os dólares, vai ficar aqui. Tá? Então, ou seja, o Brasil tem condições ainda de impor controles, tanto a entrada de capitais como a saída de capitais. Ele não faz porque não quer fazer, mas ele tem o poder de fazer isso. Né? Inclusive, a lei que ainda está em vigência, que é do governo João Goulart, de 1962, dá ao Conselho Monetário Nacional os poderes necessários para, em caso de crise de balanço de pagamentos ou de perspectiva de crise de balanço de pagamentos, né, suspender, né, ou cortar, né, as remessas de capitais para o exterior. Tá? Isso está permitido ainda pela legislação cambial vigente. Bom, a entrada na OCDE significa que nós vamos ter que rever esse mecanismo. Tá? Então, o Brasil vai perder a autonomia de política cambial e monetária, né, com a sua entrada na OCDE, e, no final das contas, nós não temos nenhum benefício, porque a OCDE não tem dinheiro para investir no Brasil, é só um selinho. Que ele é um país membro da OCDE. E ainda teria que abrir as compras governamentais também, né? Seria... Exatamente. Você, por exemplo, não poderia mais direcionar as compras governamentais preferencialmente para empresas brasileiras, né? Então, que é também perder mais um instrumento de política industrial, por exemplo. Tá? Então, realmente não faz nenhum sentido. E a aproximação da Argentina com a China? Então, a China está tentando entrar no quintal dos Estados Unidos. Quer dizer, a Argentina tem um problema sério de balanço de pagamentos, tá? Ao contrário do Brasil. Tá? Então, eles devem estar achando que é uma boa saída para o problema da restrição externa da economia argentina. Assim, eu não tenho mais dados. Depois, se você quiser, eu posso te passar o contato do meu amigo Martin Rapetti, da Argentina, que ele pode te dar um posicionamento melhor sobre quais são as vantagens para a economia argentina fazer esse acordo com a China. O que eu consigo ver assim, de bate-pronto... Né, mas no sentido de orientação mesmo, um indo para um lado, outro para o outro. Perfeitamente, professor. A gente, de repente, volta a falar com o senhor daqui até a eleição para a gente poder avaliar novamente esse quadro daqui até lá. Ok, sem nenhum problema. Muito obrigado pela sua atenção, professor. Um abraço. Meu caro, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.